Gente, vamos lá, segunda etapa que nós já estamos começando com 13 minutinhos aí além, né? Que 13 minutinhos faz uma diferença enorme, tá, gente? Vamos lá, o ponto da nossa aula aqui é um desdobramento da aula anterior. Eu queria que vocês entendessem aqui, deixa eu posicionar vocês dentro dessa didática, tá? Prestem atenção aqui. A aula que eu vou dar aqui tem muito a ver com o texto complementar que eu enviei para o grupo do Paulo Anglada. Ele vai falar, como eu disse, de 3 correntes interpretativas: a espiritualista, a humanista e a reformada. A espiritualista não dá muita ênfase ao lado humano da escritura e a humanista não dá ênfase ao lado divino da escritura. E a teologia reformada dá ênfase aos aspectos humano e divino das escrituras, sem diminuir nenhum dos dois. Trabalha em pé de igualdade as duas coisas. E o método histórico-gramatical, que foi o que nós acabamos de analisar brevemente, ele trabalha nisso. Ele se submete à revelação de Deus, que entende que a Bíblia é divina, e ele exige labor de quem está interpretando, porque a Bíblia é humana. Se ela é humana, ela é escrita numa linguagem humana, num contexto humano, num determinado momento histórico, e por isso a gente tem que analisar tudo isso e interpretar. Esse momento da nossa aula vai falar exatamente disso, e o nosso título é esse aqui, ó, o intérprete e a natureza teantrópica da Escritura. Vocês não fiquem com medo de palavras estranhas, né? Que a gente aqui também fala em língua estranha. E essa aqui é uma língua estranha, né? Teantrópica. Né? Teantrópica. Só vocês estão curiosos, né? Se eu creio no dom de línguas, eu creio, tá? Creio e tenho. Viu? Só não fico usando no púlpito porque não tenho recomendação apostólica para isso. Tenho recomendação para usar isso na minha devocional, que eu faço, entendeu? Eu sei que os alunos ficam perguntando isso para mim direto. Que é direto, ele fica perguntando direto para mim, perguntando se eu sou milenista, se eu sou calvinista. Não, eu falo, eu sou mais paulino do que calvinista. Vamos lá, gente. Por natureza teantrópica, a gente entende, só para repetir o que eu já falei muitas vezes. Por exemplo, quando você estuda Cristologia, que é a doutrina de Cristo, Cristo é teantrópico, assim como a Escritura é teantrópica. Por que Cristo é teantrópico? O que significa a teantropia de Jesus Cristo? Significa que ele é plenamente divino, plenamente humano, sem que um destrua o outro, anule o outro. Então são duas naturezas que caminham juntos. Só para complicar mais um pouquinho a mente de vocês, existe uma diferença da natureza, quando você estuda a natureza de Deus, que é teontologia, o estudo do ser de Deus. Quando você estuda isso, você vai ver que Deus tem uma natureza que existe em 3 pessoas. Quando você estuda Cristologia, é o contrário. Jesus é uma só pessoa, mas que tem 2 naturezas, humana e divina. Por isso ele é teantrópico. E a Escritura também. Ela é divina porque foi soprada por Deus, e ela é humana porque foi registrada por seres humanos. Então essas duas coisas, essas duas verdades exigem de nós, porque essas duas verdades estabelecem um distanciamento entre nós e a Escritura, um abismo entre o leitor e a natureza do texto que ele está lendo. Há um abismo entre você e a Escritura. Há um distanciamento enorme, tanto no aspecto divino quanto no aspecto humano, que é o que a gente vai procurar entender aqui e procurar entender se é possível transpor esses abismos, se é possível estreitar essa distância. Aliás, não só é possível, é necessário. Se você não estreitar essa distância, você não compreende o texto bíblico. Há uma distância entre você e a Escritura por ela ser divina,
que existem meios para estreitar essa distância, e é uma distância entre você e a Escritura porque ela é humana, e você também tem meios para estreitar essa distância. Primeiras considerações, eu estou citando aqui Gordon Fee, Douglas Stuart, livro que eu recomendo, livro de cabeceira. O título é uma pergunta: entendes o que lês? Se eu perguntar para vocês assim, esse título foi inspirado em que texto bíblico? Entendes o que lês? Dou-lhe uma. Filipe e Eunuco, Atos. Entendes o que lês? Como eu vou entender que não tem quem me explique? Se é hoje, eu falo assim, eu não posso te ajudar porque ninguém explica Deus. Você responder, você canta isso, né? Você canta isso na igreja, ninguém explica Deus, como é que você vai explicar o que é inexplicável? Só para a gente fechar a questão aqui, gente, Deus não pode ser definido, porque Ele não tem fim. Ele é infinito. Mas Ele pode ser explicado naquilo que Ele revelou de si mesmo na Escritura. Aliás, nós só podemos como devemos explicar. Tá bom? Vamos lá, primeiras considerações. A Bíblia possui natureza dupla, já falei isso, porque assim como Jesus, a Escritura Sagrada é divina e humana, ela é teantrópica, traz as palavras de Deus por meio de palavras humanas. É isso aí, ó. São palavras de Deus registradas com palavras humanas. Daí o nome, sendo direcionadas a seres humanos. Ela não foi direcionada à corte celestial. Ela foi direcionada aos seres humanos. E aqui o Fee e o Stuart escrevem assim. Esse livro aqui, gente, olha, ele foi de uma valia enorme para mim. Foi, não é? Eu ainda tenho ele num modelo bem antigo. Ele já está com uma roupagem diferente, com capa diferente. Mas é um livro muito interessante. Deles também é um livro que eu oriento você, se você quer ler a Bíblia do princípio ao fim, com um acompanhamento, ler Compreendendo a Bíblia livro por livro, acho que é isso. É desses autores, ele vai caminhar contigo por Gênesis, levando você a prestar atenção nisso, quando você lê determinado livro. Eu acho que... Eu tenho esses livros aí. Como ler a Bíblia livro por livro. Não, eu estou igual o pastor. Eu estou seguindo ele e imitando, então também não empresto livro não. Mais fácil ele dar do que emprestar. Ele é melhor do que eu, porque eu nem empresto nem dou. Ele ainda dá livro. Eu dou se for um presente, eu dou um livro de presente, mas pegar o meu livro e dar para o outro, não. A última que eu dei emprestado, nunca mais vi o livro. E ele era membro daqui, da igreja. O livro era outro livraço. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse livro eu emprestei e nunca mais vi. Vamos lá. O que esses autores dizem? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, tem relevância eterna. Fala para toda a humanidade, em todas as eras, em todas as culturas. Porque é a palavra de Deus, devemos estudar e obedecer. Mas porque Deus escolheu falar suas palavras através de palavras humanas na história, todo o livro da Bíblia também tem particularidade histórica. Cada elemento é condicionado pela linguagem, pela sua época e pela cultura em que originalmente foi escrito. E, em alguns casos, também pela história oral que teve antes de ser escrito. A interpretação da Bíblia é exigida pela tensão que existe entre sua relevância eterna e sua particularidade histórica. É aí, aqui que está a tensão. Por exemplo, eu citei aqui o livro de Juízes, que tem um refrão assim: naquele tempo não havia rei em Israel. O que a gente chegou à conclusão? Que o autor não viveu e estava vivendo num tempo. Aí a pergunta é, como ele narra essas histórias se ele não esteve presente lá? Essa é a pergunta que o leitor faz. Então, o provável, o mais correto, é que ele se valeu de tradições orais que já existiam, que eram narrativas de tudo que aconteceu nesse período, que era próprio da cultura hebraica.
A cultura hebraica é muito diferente da nossa cultura hoje. Nossa cultura era assim até algumas décadas. Os pais transmitiam oralmente histórias da sua fé para os filhos. Ok? Esses filhos levavam essas histórias dos seus pais para a vida deles. Os pais contavam como se converteu, como é que foram as primeiras épocas, contavam também histórias bíblicas, isso tudo ia fazendo o mapeamento mental dessa pessoa. Os judeus tinham isso, a igreja tinha isso, a igreja até décadas recentes tinha isso. De um tempo para cá que há essa ruptura. Então é um próprio da pós-modernidade. A pós-modernidade ela é contra a metanarrativa. Ela não defende a transmissão de conteúdos. Pô, estudei pedagogia, cara. Eu sobrevivi a Vygotsky, eu sobrevivi a Jean Piaget. Esses caras são desconstruístas. Jean Piaget, por exemplo, falava assim: você não pode transmitir um pensamento para o aluno. O aluno tem seu pensamento pré-estabelecido. Você tem que respeitar isso. Paulo Freire, ele dizia que a educação não pode ser bancária. O que é educação bancária? Isso é uma expressão muito do Paulo Freire. Que ele dizia que a educação bancária é quando você deposita o conhecimento e depois você quer fazer o saque desse conhecimento na vida de quem você influenciou. Então a pós-modernidade acabou com essa coisa de transmitir conhecimento, porque ela levanta a bandeira de que cada um deve ter o seu próprio conhecimento. É claro que isso afetou a fé cristã, só que é pouco percebido. Quase ninguém percebe isso, mas afetou diretamente. Por isso que a gente está colhendo hoje isso. A gente tem uma geração que não conhece o Deus que nós conhecemos, porque ele não foi transmitido. Isso está bem exemplificado no início do livro dos Juízes. Então vamos lá, gente. Muitas vezes o processo interpretativo ocorre de forma inconsciente. Isso é interessante. Todos que estão aqui são intérpretes, mesmo que não estejam nem percebendo isso. Como todos são teólogos, né? Todos são teólogos. Você vai lá ao sepultamento de uma criancinha e vê alguém falando assim: nesse momento é mais um anjinho que está no céu. É uma fala teológica. Ele está expressando sua teologia. Ele acha que a criança, quando vai para o céu, vira anjo. Agora, se essa teologia é correta ou não, são outros 500. Então todos nós somos teólogos, de alguma forma, temos nossa teologia, temos interpretações teológicas dos fatos, e a pergunta é de onde vêm essas interpretações, como isso chega a nós, né? Então o processo interpretativo, ele é até de forma inconsciente, por isso que eu vou lutar com vocês. Vocês precisam se domar para não ir para o texto com aquilo que já está dentro de você. Às vezes você entra na igreja, você já foi afetado pela teologia popular. Aquilo já está dentro da igreja, você só abraçou aquilo e nunca parou para ver se aquilo realmente está fundamentado numa teologia sadia. É a questão do jejum. Você pode perguntar, por que você jejua? Dificilmente alguém vai te trazer uma resposta correta. Dificilmente. É para ter poder, é para mortificar a carne, é para que fulano seja salvo, pelo propósito que eu fiz com Deus. É mais ou menos isso. Por que essas pessoas fazem isso? Porque quando elas entraram na igreja, elas viram que os crentes faziam isso. Isso torna popular. A teologia popular é essa, né? Quando você, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma teologia que se populariza. Você vai verbalizando isso sem saber se isso tem fundamento ou não. Ok? Todas as vezes que lemos a Bíblia, entramos, mesmo que inconscientemente, num processo de interpretação. A Bíblia está distante de nós e por isso devemos buscar os processos corretos de interpretação. Aí eu boto uma nota. Alguns defendem a ideia de deixar o processo interpretativo de lado e simplesmente fazer o que ela nos manda. Ou seja, não precisa interpretar, é preciso obedecer. E como é que você vai obedecer sem interpretar? Como é que é isso? Uma interpretação equivocada leva a uma obediência equivocada. Uma falta de interpretação
o descaso pela interpretação vai colocar você à mercê daquilo que você acha certo, obedecer ou não. É por isso, irmãos, que na igreja a gente tem uma coisa esquisita. Tem gente que diz que aquilo ali é pecado, mas não é porque a Bíblia diz que é pecado, é porque ela não concorda com aquilo ali. Então o crivo dessa pessoa é ela mesma, não é a Escritura. Fala. Além disso, a pessoa também fica vulnerável, né? Qualquer coisa que ouve, a pessoa fica... Sim, mas como ela abre mão da interpretação ou interpreta do jeito que ela quer, ela vai estar sempre blindada. Porque é a metodologia dela. Não, quando a pessoa que não quer se aprofundar, não quer aprender, mesmo que ela não queira aprender, ela fica vulnerável. Sim. E muitos que dizem disso, que não quer aprender, eles estão na corrente espiritualista. Eu não tenho que aprender nada, eu tenho que obedecer o que Deus fala, eu não tenho que aprender nada. Eu já vi isso. Eu não quero saber de nada, eu quero saber que Jesus me ama. Eu já ouvi isso. Quero saber que Jesus me ama. Bom, a Bíblia está distante de nós e por isso devemos buscar processos corretos de interpretação. Alguns defendem a ideia de deixar o processo interpretativo de lado, simplesmente fazer o que ela nos manda, mas isso é perigoso e isso deve ser evitado. Aí eu coloco dois extremos aqui que eu acho que são relevantes. Primeiro, o primeiro extremo está no método histórico crítico, que a gente já tratou aqui. Que ele nasce do iluminismo no século XVII, vai se desenvolver no século XVIII. Hoje esse método está meio morto, mas os filhotes dele estão espalhados por tudo quanto é lugar aí. Está espalhado. A nova hermenêutica, ela é filha do método histórico crítico. Esse método desconsiderou a Bíblia como livro divino e passou a tratá-la como um livro religioso comum. Trouxe para a interpretação o racionalismo autônomo da época. Esse é o método histórico crítico. O outro extremo a atitude oposta também é perigosa, pois no intuito de rejeitar, pode sublinhar isso, no intuito de rejeitar o liberalismo, alguns deixaram de lado o processo racional de interpretação, anularam a razão. E aí está o outro erro. Como eles faziam da razão a vara de medir, como o método histórico crítico canonizava a razão que determinava o que era verdade, aqueles que se opunham a isso entrou por um caminho que é o outro extremo. O que é isso? Deixaram de lado o processo racional de interpretação e passaram com o pressuposto de que basta o poder do Espírito, oração em jejum e acabou. A gente vê isso muito nos meios pentecostais mais severos. Não tem que interpretar a Bíblia, você tem que, debaixo do poder do Espírito, pregar, aprender. Eu tenho alguns alunos que são de vertentes pentecostais que passaram por dificuldades. Por quê? Ao começarem a pregar usando método de interpretação correto, a procurar a pregação expositiva, eles já começaram a ser taxados de pregador sem poder, pregador sem unção, pregador sem isso, pregador sem aquilo. Gente, o povo que gosta de ser enganado acha que 2 gritos e 2 sapateados é o bastante para legitimar a palavra de Deus. Não é. Por isso que o cristianismo está tão assim ridicularizado no nosso tempo, né? A linha mais coerente do cristianismo não é uma linha que está em visibilidade. Que está em visibilidade é exatamente aquilo que depõe contra a verdade do cristianismo, que é a igreja imprensa, a igreja empresa, a mercadologização da fé, comercialização da fé, o misticismo da fé. Tem igrejas lotadas porque querem um Deus para dar resultado, tem igrejas lotadas porque querem um Deus para sentir alguma coisa. Essa é a realidade do nosso dia. As igrejas mais vazias são aquelas que estão centradas na Escritura. Sim, é esse poder, é o poder que fascina e é pecaminoso. O poder religioso leva o poder midiático, que leva a buscar o poder político. É a tríade satânica que derruba qualquer um. Você é enfeitiçado pelo poder religioso, as pessoas perdem sua autonomia, você deixa as pessoas verem em você um poder religioso nocivo, que as pessoas perdem até noção do que elas podem fazer, elas perdem autonomia no sentido de, eu tomo minha decisão, a pessoa vai casar, ela não casa se o pastor não aprovar, ela não escolhe tal profissão se o pastor não aprovar. Esse domínio religioso é perigoso.
Porque você vai manietar todos os filmes que você vê de tragédias dentro do meio religioso, pode ver isso. Tim Tones e tantos outros aí. Ontem a gente viu um que era assim também. Todos esses filmes que falam do cristianismo destruidor, você pode ver que sobre tudo isso está alguém com um poder religioso que domina sobre as massas. Elas não obedecem à Escritura, obedecem o poder religioso. Tudo isso tem. Então, quando a gente vê isso e olha para uma coisa dessa, a gente vê esses dois extremos, né? Um extremo que descaracteriza, que ignora a sobrenaturalidade da Escritura, e outro extremo que ignora a necessidade de racionalizar a Escritura, juntar essas duas coisas. Por isso a gente tem um cristianismo tão distorcido, gente. E o que eu estou falando para vocês é muito sério. O cristianismo é muito distorcido, e nesse momento de pós-modernidade, você vê críticas à igreja que você tem que baixar a cabeça, porque são verdadeiras, são legítimas, são críticas legítimas à igreja. Porque quem está de fora não classifica, não, aquilo ali é uma ala do cristianismo. Hoje é muito difícil alguém me perguntar assim, você é evangélico? Pô, eu tenho uma dificuldade de falar que sou evangélico, gente, com toda a sinceridade. Porque eu sei que eles vão entender, eles não vão entender. Alguém fala assim, você é protestante? E aí também não dá para mim, cara. Parece líder de sindicato, né, protestante. Então, cara, eu sou um cristão autêntico, pelo menos procuro ser um cristão autêntico, um cristão que submete à Escritura, né? Essas expressões, por exemplo, evangélico, você não vê na Bíblia, você vê na Bíblia discípulo. A palavra mais usada, discípulo. Discípulo, seguidor de Jesus Cristo. É isso. Prosseguir. Essa comercialização que o senhor fala da fé, né, tem a ver com aquelas vendas de coisas dentro da igreja. Também. E aí, também. Isso é bem parecido com na época da indulgência. Só que essa venda de coisas na igreja não é diferente, que não é uma. Hoje a venda não é para salvar, a venda é para você conquistar alguma coisa. É isso. É um elo. O elo entre você e Deus é isso. Isso a gente chama de animismo religioso. Mas tem a ver também com o fato de que o pessoal não entende da Escritura e acaba fazendo... É claro, se você quer explorar o povo, você vai dar entendimento ao povo? Que isso, cara? Você sobrevive da ignorância? Se você sobrevive da ignorância, como é que você vai dar entendimento ao povo? Não pode. O entendimento não é dado ao povo por dois motivos: pelos líderes não possuírem o entendimento ou pelos líderes reterem o entendimento. E quando Oséias denuncia o povo de Israel, dizendo, vocês estão sendo destruídos porque falta conhecimento. E ele explica por quê? Porque tu, sacerdote, negaste o conhecimento a eles. Ele vai para a liderança. Então existem muitos líderes. O que ocorreu, a reforma protestante também deixou legados negativos, gente. A gente tem que entender isso. Essa liberdade de interpretação, de fazer, é o que gerou tudo que a gente vê hoje aqui. As coisas mais absurdas que possam imaginar, você vê dentro do cristianismo. Tem gente até fazendo paródia, tem gente ganhando engajamento nas redes sociais, fazendo paródia. Eu tenho um que se finge de bispo, que coloca a esposa dele, e fala, não é bispa, não é bispa. Não é isso? Já viu isso? Não é bispa. Hoje a gente quer apresentar para você a capa de Saul que foi rasgada por Davi. E a gente aqui, né, bispa? Custa apenas 5 mil reais essa capa. 5 mil reais. Mas só que ele está falando, ele tá parodiando, ele está contando piada, né? Mas ele está contando piada em cima de, embora ele possa exagerar, ele está contando piada em cima de fatos que existem. O que é o animismo, gente? Só para parar. Animismo vem de ânimas. Por exemplo, fulano está desanimado, ele está sem vida. Né? Ânima quer dizer vida. E ânimas quer dizer você divinizar coisas ou pessoas. O espiritismo faz muito isso. E aqui uma coisa para chocar vocês. Dentro do cristianismo atual tem muito vestígio de espiritismo. Não tem, né? Estranho, né? Mas tem. Quando o sujeito faz uma fila aqui. Quando o sujeito faz uma fila aqui.
para as pessoas tocarem nele, ou ele tocar nas pessoas, para as pessoas se sentirem uma carga espiritual mais elevada, isso é animismo. Você está divinizando a pessoa. Quando eu falo assim, olha, se você tiver fé, você leva essa rosa para casa e coloca atrás da tua porta. E com fé, quando essa rosa murchar, também murcharam as maldições da tua casa. Isso é animismo. Você está divinizando a rosa. Isso é espiritismo dentro do cristianismo. Cara, isso é espiritismo dentro do cristianismo. A gente ri, parece piada, mas é muito sério. É muito sério, tá? Teve uma igreja que botou, gente, olha, teve uma igreja que fechou todas as portas e encheu o templo de água com mais ou menos 2 palmos. A ideia é que, se eu não me engano, se era atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, ou a visão de Ezequiel, né, que as águas vêm pelos joelhos e vai subir pelos... A visão era essa. Então, e as pessoas gostam disso, gente. E o que mais impressiona, você pode falar assim, pô, são pessoas leigas. Cara, tem desembargadores envolvidos nisso, gente intelectual envolvida nisso. A fé tem essa coisa aí. Você vê essas igrejas, empresas, gente, você vai numa igreja, você parece que você está entrando, sei lá, num evento publicitário, as pessoas tudo com crachá na frente recebendo, você entra assim, você fala, caramba, que coisa maravilhosa, você é impactada pelo efeito visual que aquele tipo de cristianismo te traz e você fica ali, não tem conversão nenhuma nisso. É para isso mesmo. É para isso. É o efeito visual para atrair pessoas. Vamos lá, gente. A Bíblia como livro humano. Primeiro, que distanciamento tem a Bíblia de nós ao entendermos que ela é um livro humano? Primeiro, há um abismo temporal. Você pega Moisés, você pega um texto de Deuteronômio, esse texto está aproximadamente 3.500 anos distante de você. Então, óbvio que isso é um empecilho para a interpretação. O texto está distante de mim no tempo. Muitas coisas que se faziam lá não existem mais. Então, essa distância temporal é algo que causa empecilho no texto. Se você pega o texto de Apocalipse, por exemplo, acreditando que Apocalipse foi escrito no final do 1º século, então a gente tem aí 1.900 anos de distância. E esse é o texto mais recente, mais novo. Então, você não está lidando com uma coisa que você vai lidar de qualquer jeito. É um texto distante. Essas pessoas caem em umas contradições. Por exemplo, alguns dizem assim, alguns filósofos dizem, você não pode acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é escrita há um tempo muito distante de nós. Como é que você vai pautar a tua vida nos escritos desses? Mas esses mesmos caras pautam suas vidas nos escritos de Platão, por exemplo, que é mais antigo do que Jesus. Eles pegam a direção da vida deles pela influência de Platão, pela influência de Aristóteles, que foi depois de Platão. É incoerência. E criticam a nós que submetemos nossa vida a verdades que são escritas há tanto tempo atrás. O que você tem que frisar? A verdade divina é atemporal. Ela não está presa ao tempo. Ela não está condicionada ao tempo. Ela é a verdade de Deus em todo o tempo. Uma das máximas de Jesus é o quê? Tudo passa, mas a minha palavra não passa. Então, as transformações sociais passam e a Escritura continua a mesma coisa. As pessoas continuam sofrendo por desobedecer intencional ou intencionalmente a Escritura. Elas continuam carregando para si o preço dessa aposta. Elas conseguem colhendo do fruto da semente que plantaram. Porque é aquilo que eu já falei para vocês e sempre repito. A verdade é ontologicamente inviolável.
Por favor, entendam isso. Por mais que você interprete de outra maneira, ela continua soberana. Ela é verdade, não adianta você dizer que acha que é isso, que é. Você pode pegar e interpretar essa verdade equivocadamente e passar a viver de acordo com o que você interpretou. Eu vou te dizer, a conta vai chegar. Porque a verdade continua verdade e ela é imutável. Ela não adianta. Os movimentos aí pós-modernistas vão se bater todo, mas não adianta. Eles vão defender muitas coisas, reinterpretando fatos, trazendo uma epistemologia pós-moderna para chegar à conclusão de uma verdade, para criar uma lógica, para desenvolver uma ética. Mas tem verdade que eles nunca vão mudar. Eu me lembro do falecido Enéas, lá na década de 90. Aí perguntaram assim para ele: o senhor é contra o homossexual? Eu falei, claro que eu não sou contra. Como é que eu sou contra uma pessoa? Eu sou contra a imposição. E eu quero dizer para vocês que a relação homossexual é contrária à natureza dada por Deus. Se você botar homossexuais juntos, eles não vão procriar nunca vão gerar vida. E o homem foi criado para gerar vida. 2 homossexuais não geram vida. Aí o cara que entrevistou ele falou assim: você se baseia na tua opinião? Eu falei, meu amigo, eu estou falando de ciência. São cromossomos diferentes. Não dá para gerar vida do mesmo sexo. Aí o cara ficou com tanta vergonha que ele falou assim: desculpa, acho que eu coloquei a minha pergunta de forma errada. Porque o Enéas deitava e rolava quando levantava. Por isso que o pessoal que era contra ele, as mídias da época, fizeram uma coisa covarde, taxaram o cara como maluco. Covarde, cara. Covarde. E era um dos caras mais inteligentes que tinha na sua época, cara. Ele falou, como é que eu posso ser ateu? É isso. Então a verdade é sempre verdade. Se a gente vai defender um mundo livre, que cada um faz o que quer, é claro que a gente vai ter tragédia, irmão. Não tenha dúvida nisso. Porque qual é a realidade ontológica? O homem sem Deus está em queda. Ele está caído. Ele é capaz de cometer as coisas que ele condenaria nos outros. Mas ele é capaz de fazer. Agora, Deus é tão bondoso, e aqui eu vou falar uma coisa para botar foguinho na cabeça de vocês. Deus é tão bondoso que o homem pode ser mau, mas ele nunca será tão mau como poderia ser. Deus retém o mal. Até a pessoa mais sanguinária que você possa conhecer tem alguma coisa nela que ainda tem de bondade. Como é que a teologia define isso? Graça comum. A graça comum retém a potencialização do mal no sentido dele chegar ao seu máximo. O mal nunca chega ao seu máximo, porque Deus o retém. A graça comum é o que faz com que pessoas que não são cristãs e talvez nem conheçam a Deus façam coisa boa para os outros. É a graça comum. Você não precisa ser cristão para fazer uma coisa boa. A graça comum leva a isso. Agora, assim como o homem nunca vai ser tão mal como poderia ser, ele também nunca vai ser tão bom como poderia ser. Por quê? Como é que você explica isso teologicamente, pastor? Pela doutrina da depravação total. Não tem nada no teu ser que não tenha sido atingido pelo pecado. Nada. Tudo foi atingido pelo pecado. Por isso, irmãos, que a redenção está em Cristo. Em Cristo há uma nova criação e o desenvolvimento, a possibilidade do desenvolvimento correto da realidade criada. Só em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, ele tem a primazia. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo subsiste nele. Tudo foi criado por ele, para ele. Tudo está lá na Escritura, gente. O tempo todo estava lá. Posso garantir isso para vocês. O tempo todo está lá na Escritura. Às vezes a gente não tem esse olhar mais amplo. Então a gente está no abismo do tempo, só que a verdade é atemporal. Se a verdade é atemporal, como que aquela verdade dita naquele tempo é aplicada no tempo de hoje? E aí? Você fala assim, eu tenho que andar nas leis de Deus. Aí você vai lá para o Pentateuco meio que cego. Aí você, quais são as leis de Deus lá? Aí tem leis civis, leis cerimoniais e leis morais.
Quais são as leis cerimoniais? São as leis estabelecidas para o culto a Deus, lá no Antigo Testamento. Nós devemos obedecer essas leis cerimoniais? Não, porque elas apontavam para Cristo. O cumprimento delas está em Cristo. Se Cristo cumpriu, nós não devemos incorporar isso no nosso culto. O que são as leis civis? As leis dadas como legislação de Israel. Serve para nós? Não. E as leis morais? São aquelas que se perpetuam. Elas não têm prazo de validade. Elas estão sempre presentes em toda e qualquer cultura. Bom, outro abismo que é oriundo do primeiro é o abismo histórico-cultural, porque nós vivemos num mundo diferente dos autores bíblicos, dos seus leitores. Você vai para o Novo Testamento, a igreja está dentro de um império romano, de cultura grega. Então o contexto ali é outro, e cada cidade tinha a sua peculiaridade, diferente do período do domínio de Alexandre, onde as cidades elas eram autônomas, né? Era chamado cidades-estados, as polis. Então cada cidade tinha a sua legislação. Na época do cristianismo, o mundo vivia o que se chama de universalismo romano. E aquela cultura tomou principalmente a região do Mediterrâneo, onde os apóstolos andaram evangelizando. Então, olha só, você é um cristão, primeiro século, que tem uma cultura do reino de Deus, no qual você tem que ser fiel e obediente, e você é enviado para uma cultura que não conhece nada disso. Por isso que a gente tem que entender a diferença de hoje para a época de Paulo, por exemplo. A época de Paulo, o mundo era pré-cristão. O cristianismo não havia entrado ainda. Então era pré-cristão. O nosso tempo hoje é pós-cristão. O cristianismo foi retirado. Na Idade Média, o mundo era cristão. O cristianismo dominou tudo, a chamada de cristandade. Historicamente se fala isso. O que era cristandade? Todo o império era influenciado por pensamentos e paradigmas cristãos. Todo o império. Não significava que todo o império, todas as pessoas do império tinham se convertido a Cristo. Significava que todo o império e todas as pessoas do império tinham uma visão de mundo que vinha do cristianismo. O cristianismo dominou a cultura. Isso teve aspecto muito positivo em alguns pontos. E teve aspecto negativo, porque a história se repetiu. O povo de Deus não soube lidar com o poder. Ele se vendeu ao poder. E ao invés de honrar a Cristo, ele trouxe as glórias para si. E quando ele faz isso, ele decai. A gente vê isso no Antigo Testamento, no clímax de Salomão. O que é Salomão? Se você lê 1 Reis, você vai ver todas aquelas nações se rendendo a Israel, pagando tributo a Israel. Os representantes, os chefes de Estado iam pagar tributo, fazer aliança com Israel, porque se subordinava a Israel. Israel se tornou ali, de fato, a luz das nações. Quando ele chega nesse auge, é que Salomão traz a glória para si. Obrigado, meu amigo. Eu tinha água aqui, nem sabia que tinha. Então, quando Salomão traz a glória para si, ele leva Israel ao declínio. E Deus é tão soberano que ele fala assim: olha, eu não vou fazer isso contigo não. Não vou fazer isso contigo não, Salomão, porque eu quero honrar minha aliança com Davi. Mas eu vou fazer com os teus filhos. Eu vou dividir o reino. O reino vai ser... Ele já tinha tocado no coração de Jeroboão, que tinha se mandado de lá. Aí quando Salomão morre, aí volta Jeroboão, ávido para fazer aliança com Roboão. Agora está tudo em nossas mãos, teu pai morreu, tira de nós os impostos para a gente viver junto. Aí Roboão vai lá para os sábios, e o que eu tenho que fazer? Cara, está na tua mão, tira os impostos, chama esse povo para você, une todo mundo. Aí ele, não satisfeito, vai buscar os garotinhos lá, colegas dele. O que vocês acham? Cara, o poder está na tua mão, põe mais imposto, você fica cada vez mais poderoso. Quando ele faz isso, Jeroboão vai e leva 10 tribos para o norte, cria o reino do norte, e só fica a tribo do sul com Judá e um pedacinho de Benjamim por causa da aliança que Deus tinha com Davi. É Deus usando pessoas para levar seu decreto adiante. Porque antes disso ele levantou um profeta chamado, esqueci o nome, Aiúde, se eu não me engano, que pegou
a capa de Jeroboão, partiu em 12 e falou assim, diz o Senhor, 10 pedaços vão ficar contigo. Ele divide. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se a igreja não souber, e a gente fala isso na nossa época também. Nossa época a gente não está comparando, mas tem um princípio que a gente pode fazer comparações. Eu peguei na minha época o cristianismo entrando onde nunca entrou. Políticos na igreja, uma denominação dita evangélica, dona da segunda maior emissora de televisão do Brasil. A gente tem atletas convertidos, celebridades, intelectuais, artistas, atores, músicos convertidos, a igreja tomando posições grandes na política, a bancada evangélica. E qual foi o resultado disso? A glória de Deus? Não, a decadência da igreja. A igreja decaiu exatamente aí. Aí que ela decaiu, começou a vender a fé, começou a se envolver com política para o seu bem-prazer. Pastores começaram a investir em pessoas para serem políticos, para defender a causa da sua própria denominação lá. E você pensa que Deus não está vendo tudo isso? O que Deus fez? Entregou essa igreja a essa cultura. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus entrega ao seu povo aquilo que o seu povo se enamora. É isso. O que Salomão fez? Fez o que Deus falou para ele não fazer. Se envolveu com um monte de mulheres de outras nações, colocou os deuses delas ali. E qual foi o resultado de Deus? Vou fazer desse povo então idólatra. Você não quer idolatria? O que foi o povo que sucedeu a Salomão? O povo idólatra. Foi tão idólatra, como é que Deus puniu? Vou levar vocês, já que vocês são idólatras, vocês vão ser dominados por uma nação mais idólatra do que vocês. Aí a Babilônia levou. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o cristianismo flerta com uma cultura pagã e tenta misturar as coisas, como o povo de Deus fez na história, Deus entrega seu povo ao cativeiro cultural. E é o que está acontecendo hoje. Um monte de aberração da lei de Deus e todo mundo ainda cultuando a ele. É isso que está acontecendo, um monte de aberração, um monte de coisa que Deus condena diretamente na Escritura, mas estão tomando conta até dos púlpitos da igreja. Mas Deus está vendo isso, não está? O que ele faz? Entrega ao cativeiro cultural. Vocês vão sofrer pela escolha de vocês. E o povo de Deus está sofrendo pela escolha que fez. Lágrimas estão descendo. E aqui, o parecer meu, não, nada de profecia nem nada, o parecer meu é que a tendência é que piore. Fala. Deus nunca é suficiente para o povo. Deus nunca é suficiente para o povo. O povo tem que sempre procurar algo para substituir Deus. Isso ocorre, gente. Gente, desculpa eu parar de vez em quando para fazer essas conjecturas aqui, porque é um princípio muito grande até na nossa vida. Você lê Josué, por exemplo, qual é a ordem de Deus para Josué? Você vai tomar essa terra? Não deixa nenhum povo aí, porque se você deixar esse povo aí, esse povo depois vai influenciar vocês lá na frente. Então tira todos os povos, para que vocês sejam uma nação santa e única. O que isso tem a ver comigo? Meu irmão, você se converte a Cristo enquanto você não tirar da tua vida tudo que te afastava dele. Se você ainda flertar com alguma coisa, essa coisa vai se levantar lá na frente, vai te tomar de novo. Vamos dar um exemplo aqui para ser mais claro. Você teve problema com álcool. O que você tem que fazer? Elimina esse inimigo. Porque se você não eliminar esse inimigo e ficar flertando com ele, daqui a pouco você vai ser um cristão alcoólatra sem saber. Esse negócio já tomou você e você não percebeu. Você tinha que matar isso. Então não é querendo espiritualizar a coisa não, gente. É questão verdadeira. Ah, o meu problema era com mulher. Eu sou um homem, tenho um problema com mulher. E aqui está outra contradição. A igreja tem uma resistência enorme para o homossexual, mas convive com mais naturalidade com o adúltero. Isso é outra coisa que a gente tem que falar na lata, assim, porque são as hipocrisias nossas hoje. Se o teu problema é com mulher, então, meu amigo, você se converteu, arranca tudo que possa te ligar a isso. Você teve um problema com mulher e fica lá no teu quarto olhando internet pornográfica, ah, meu amigo, é claro que daqui a pouco esse troço vai estar te engolindo. É óbvio, você tem que largar isso. Você tinha um problema de fetiche,
tua. Pô, você traz isso para dentro do teu casamento, você vai acabar com o teu casamento. Porque você não mata o inimigo, você tem que matar o inimigo. Em outras palavras, Jesus disse assim, olha, é a tua mão que te faz pecar? Corta. É teu dedo? Corta. Então é assim, cara, se você não tem condições, se você tem um histórico com bebida, pô, evita um copo de chopp. Você tem um histórico com isso, tu vai te dominar. Ele acaba, o teu dinheiro está indo embora com isso, tua saúde está indo embora com isso, você está perdendo sentido, você vai criar uma dependência disso. Você só vai se satisfazer quando você estiver envolvido com alguma coisa desse tipo. Então, são coisas assim. Eu sei que a aula de hermenêutica, mas a gente está falando de interpretação aqui. Esse abismo histórico-cultural é uma das questões mais implicativas para nós. Temos que lidar com isso. Como é que você lida, por exemplo, com um salmo que diz assim, Senhor, que eles sejam como lesmas se arrastando, que os filhos deles sejam abortados, que não vejam a luz. Como é que você lida com um salmo como esse? Chamado salmo imprecatório. Salmo imprecatório é aquele que faz imprecações, ou seja, que deseja o mal. Como eu lido com isso? Com Jesus falando, ame o seu inimigo. Hermenêutica. Você vai ter que saber interpretar isso. Então, é abismo cultural. Tem um abismo gramatical ou linguístico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Hebraico, aramaico, grego. Nenhum dos 3 existe mais. Nenhum dos 3. O grego que existe hoje não é o grego bíblico. Então, como é que você lida com uma língua morta? Não existe mais o hebraico bíblico. Já na época de Jesus, o hebraico estava em desuso. Quem usava mais o hebraico eram as classes elitizadas e a classe sacerdotal. E quem tinha uma erudição maior. Por exemplo, quando Paulo fala em hebraico lá na escada, todo mundo fica admirado. O cara falou em hebraico. Então o cara é o cara. Na época, o idioma popular era o aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento tem porções em hebraico, a maior parte em hebraico, e pequenas porções em aramaico. Você tem aramaico no livro de Esther, por exemplo. Daniel tem aramaico. Então são questões assim. Você lida com o livro de Daniel, por exemplo, que a gente citou aqui. Caramba, a primeira parte é histórica, a segunda parte é escatológica. Como é que você lida com isso? Até o capítulo 6 é narrativa histórica, do capítulo 7 a 12 é narrativa escatológica. Como é que você lida com isso? Tem 2 tipos de literatura aqui, 2 tipos de gênero literário. Narrativa teológica histórica até o capítulo 6 e narrativa apocalíptica. Literatura apocalíptica até o capítulo 12. Então são 2 maneiras de você lidar com esse livro. Você tem que entender isso. Como é que você pode chamar Daniel de profeta se Daniel não fez profecia para Israel, uma profecia para fora de Israel? Então você lida com isso. Como é que você interpreta os sonhos de Daniel? Então são questões assim, gente. O abismo gramatical, linguístico, lidar com uma língua que não tem mais. E outra, você lida, quando se fala de grego, é um idioma clássico. Quando você fala hoje amor, amor é amor. Mas amor na Bíblia tem amor desse tipo, desse tipo, desse tipo, daquele tipo. Tudo traduzido por amor, mas com palavras gregas diferentes que têm conotações diferentes de interpretação. E aí? Tem que entender, não tem? O que é amor na Bíblia, por exemplo? Quando você lida sobre amor, como é que você lida? Você interpreta amor com o viés da cultura que você faz parte, ou você consegue interpretar amor de acordo com aquilo que a originalidade do texto te impõe? Do ponto de vista bíblico, amor não está relacionado apenas a sentimento. É, sobretudo e essencialmente, ação. Amor bíblico é ação. Deus amou e agiu. É isso. Deus não amou e sentiu e fez um coraçãozinho desenhado no céu. Não. Ele amou e agiu. E assim o amor cristão é um amor de ação. Como é que Paulo vai falar da relação marido e mulher? Marido, ame a sua esposa. Não, do jeito que você quer, não. Como Cristo amou a igreja. É esse amor. O que é esse amor?
Marido, você vai amar se doando, você vai amar se colocando no lugar dela. É assim que Cristo amou a igreja. Ele não exigiu a mudança da igreja, foi ele que se fez homem para salvar a igreja. Então são coisas, isso é o abismo gramatical, o abismo linguístico da interpretação bíblica. Outro abismo, o abismo literário. São gêneros diferentes. A Bíblia tem legislação, a Bíblia tem parábola, a Bíblia tem literatura apocalíptica, você vai ver isso no livro de Apocalipse, você vai ver isso em parte do livro de Ezequiel, parte do livro de Daniel, literatura apocalíptica. Você tem poema lírico, como o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, tem antologia, que é a junção de vários poemas num só. Cântico dos Cânticos é visto assim. Você tem poesia fúnebre ou poesia da dor, como o livro de Jó. Se chegar numa escola dela e falar assim, Jó é uma poesia, as pessoas vão ficar impressionadas com aquilo. Jó, poesia do sofrimento. Como é que você detecta o aspecto poético do texto bíblico? Pelo entrelaçar das palavras quando você lê. Então o livro de Jó é poesia pura. A fala daqueles amigos de Jó e a fala de Jó, ela é poema, aquilo é poema. Quando você lida com alguns textos proféticos, eles também têm poesia. Então você tem poesia em Gênesis também. Então você tem que saber o que você está lendo, qual é o gênero. Você não pode dar a mesma interpretação como se os gêneros fossem equivalentes, não são. Você não pode interpretar uma palavra de Paulo dita a uma igreja, você não pode interpretar da mesma forma que você interpreta um salmo, da mesma forma do que você interpreta a narrativa de Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. São gêneros literários diferentes que exigem de você métodos de interpretação que são condizentes com aquele gênero literário. Eu não posso interpretar uma poesia como se fosse uma profecia. Eu não posso interpretar uma narrativa histórica como se fosse uma profecia. Eu não posso entender como uma profecia e promessa de Deus o fato de Lucas ter escrito a fala, registrada a fala de Paulo com o carcereiro de Filipos, dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Eu não posso trazer isso como uma promessa para hoje, porque não estou lendo um texto narrativo. Não estou lendo um texto impositivo. Então você vai ter que fazer diferença entre, por exemplo, você está lendo, você faz diferença entre palavra circunstancial e palavra eterna. Ok? Existem palavras que são circunstanciais. Por exemplo, pega Deuteronômio. Quando você construir a sua casa, você construa com um parapeito na frente para evitar que as pessoas caiam. Isso é um texto descritivo. Se fosse um texto normativo, todo mundo ia ter que ter parapeito na casa. Mas é descritivo e não normativo. Mas quando ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deuteronômio também. Aí é normativo. Então você tem que entender isso. Texto descritivo, texto normativo. Texto circunstancial e texto eterno. Por exemplo, vamos lá. Estudo de caso hermenêutico. Que as mulheres não usem véu. Normativo ou descritivo? Descritivo. Vamos lá. Quem falou descritivo? Quem falou descritivo? Eu falei normativo. Não, descritivo. Alguém falou descritivo. Quem foi? Eu também falei descritivo. Descritivo, tá. Normativo e descritivo. Só abrir entender. Descritivo é quando está descrevendo um acontecimento. Descrevendo um episódio. Por exemplo, Paulo entrou em Filipos, foi para a casa de Lídia. Ele está descrevendo um episódio. Passando por um lugar de oração, tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ele está descrevendo um episódio. Vamos de novo. Que as mulheres
usem véu. Não descritivo. Normativo para aquela época, mas descritivo para nós. Não é descritivo nem para nós, nem para aquela época. Eu sei o que você está falando, Ele é normativo, porém circunstancial. Legal. A explicação é porque... Ele não é normativo eterno. Okay. Agora, aquele que mentia, não minta mais. Normativo ou descritivo? Normativo. Circunstancial ou eterno? Ai, caramba! Oh, Deus! Ah, Senhor! Existe o normativo circunstancial. É isso. Existe um normativo circunstancial. Exige que as mulheres não falem na igreja. Ele está estabelecendo uma norma, mas é uma norma que está circunscrita àquela ocasião. Então, é normativo, mas é circunstancial. Então, eu não posso pegar uma norma circunstancial e aplicar aqui, porque ela não é eterna, ela não é perene. Ok, gente? É isso. O mentir normativo é Eterno. É eterno, você não tem que mentir nunca. Mas aí você vai ter um nó de interpretação quando você lida com textos que, teoricamente, a mentira é aprovada. Né? Aí é a hermenêutica que vai nos ajudar nisso, gente. E a questão de como você entende a ética cristã. Se você tem uma hierarquia ética, você vai ver que a mentira às vezes é permitível para se defender um bem maior. A mentira nesse caso é circunstancial. Totalmente, ela nunca vai ser normativa. Nunca vai ser normativa. Porque aqui, olha, o Alex colocou uma coisa interessante, né? Eu pegando aqui o texto de que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, e Samuel tem medo de Saul, e ele diz, não, faz o seguinte, vai lá e fala que você vai sacrificar. Mas ele não ia sacrificar, ele ia lá buscar o rei de Israel. Então, nessa coisa, você tem Deus orientando o seu filho como falar, mas você não pode colocar isso como uma normativa eterna. Isso é circunstancial. Em outras palavras, você não pode se valer isso para ficar mentindo por aí. Senão a mão vai pesar em você. Porque senão, meu amigo, imagina isso na mão do filho. Imagina o filho entendendo isso. Pô, eu quero ir para balada. Eu quero ir para balada, mas, pô, meu pai e minha mãe não vai permitir. Aí meu pai vai. Você vai para onde? Eu vou para a reunião de oração lá na casa de Mariazinha. Posso ir? Pode, meu filho. Ué, mas Salomão fez isso. Samuel fez isso. Então, o que não pode fazer isso, gente? Entenda o que é normativo circunstancial, o que é normativo eterno, o que é descritivo, apenas descritivo e nunca normativo. Essas coisas já vão te ajudar muito. Então, esse abismo literário, entenda, você está lendo lá Gênesis, você está lendo um tipo de literatura. Aliás, eu recomendo um livro chamado Como Ler Gênesis, do Tremper Lugeman 3. Hã? É o 3, não. Tremper 3. Tremper Lugeman 3. O mesmo que escreveu a Introdução ao Antigo Testamento. Esse cara descambou pro liberalismo, viu? Descambou pro liberalismo. O cara escreve um negócio desse. Como é que pode, né, cara? Cara, é isso, é sedutor. Sedutor. Você vai ficar agora na mensagem, tinha umas coisas ali, E tem outros aí, pô. Tem outros. Mas aqui tá seguro esse, né? Tá seguro. Né? Esse livro, sim, eu te oriento ali. Quanto é esse livro? Usado, 250 pratos. Não, 50 é mais barato que ele. Aqui? Na Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse cara mesmo. É esse cara mesmo. Eu tenho, cara. Eu tenho. R$150 a locação por 24 horas. Aí você vai incentivar a pessoa a ler o livro rápido. Vamos lá, gente. Outro abismo. Abismo autoral. Os autores não existem mais e nem os leitores. Então você está lidando com um texto que você não tem mais o autor para te ajudar. Ele não é nem contemporâneo. Ele está distante de você no mínimo 1.900 anos. Então esse autor, quem era esse autor? Por que ele escreveu? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso, gente?
Bom, aí eu boto uma nota aqui. Nós devemos evitar o que alguns intérpretes modernos afirmam quando dizem que, com a morte dos autores, perdeu-se a possibilidade de ter uma definição correta do que eles estavam dizendo. Esse é um argumento do liberalismo teológico, do método histórico crítico, da nova hermenêutica. Esse é um argumento. Esses autores não existem mais, então não se pode chegar a uma conclusão daquilo que eles queriam dizer. Como é que eu posso afirmar que Paulo tinha a intenção de falar isso se ele viveu há 2000 anos atrás do que eu vivo, e ele escreveu para um povo que também viveu na mesma época e que a cultura dele é outra? Como é que eu posso achar que eu posso encontrar o sentido original do texto? Então, esse é um abismo. Por que tem tudo isso? Porque a Bíblia é um livro humano. Então tem esses distanciamentos nossos. Mas e qual seria o abismo da natureza divina? Primeiro vamos ver como é que a gente transpõe isso. Como é que transpõe o abismo temporal? Aqui eu vou citar Augusto Nicodemos, que ele diz assim: a distância temporal no mundo em constantes mudanças faz com que a maneira de encarar o mundo, os aspectos culturais e linguísticos dos escritores da Bíblia se percam no passado distante. Portanto, como qualquer documento antigo, a Bíblia precisa ser lida levando-se isto em conta. Há uma distância. Os princípios de interpretação da Bíblia procuram condições de transpor esse abismo temporal. O leitor de hoje precisa mergulhar no tempo do autor. Esse é o primeiro ponto, gente. Tenho que mergulhar. O que era o cristianismo na época de Paulo? Eu tenho que entender isso, eu tenho que buscar entender isso. O que era o cristianismo no tempo em que Paulo escreveu, e se eu vou afunilar mais, eu estou lendo Colossenses. O que estava acontecendo naquele tempo para que Paulo, mesmo preso, tivesse que escrever esta carta? Reparem, eu falei, Paulo, mesmo preso, teve que escrever essa carta. Então, como é que eu soube que ele está preso? Então, isso tudo são circunstâncias do texto. Ele está escrevendo o que ocorreu, ou o que estava ocorrendo naquela cidade, a cidade de Colossos, onde estão os colossenses, para Paulo escrever essas coisas. Por que ele diz assim, se vocês já ressuscitaram, busquem as coisas do alto? E será que eles estavam buscando outras coisas? Por que ele diz isso? Vocês morreram, a vida de vocês está oculta em Deus juntamente com Cristo. Por que ele escreve? O que os colossenses pensavam sobre a vida com Deus? De onde vinha isso? Quais eram os elementos que estavam trazendo a essa igreja a possibilidade de um desvio doutrinário que Paulo escreve de uma maneira preventiva? Por que ele ora pedindo que o Senhor dê a eles entendimento espiritual para viver de forma legítima? Então, você não tem como fugir disso. Você tem que buscar entender o que está acontecendo. É difícil fazer isso, pastor, para quem é meio preguiçoso, sim. Mas se você tiver toda a Bíblia de estudo tem uma introdução. Nessa introdução você não corre muito perigo, porque a introdução pode ter pouco, mas não tem imposições teológicas. Normalmente numa introdução você tem elementos históricos, que ali você está mais seguro, né? Você vai ler uma introdução, você vai ler Paulo, carta, autoria. Aí você vai ver aqueles que são contra a autoria de Paulo, por que se afirma que Paulo escreveu. Você está lendo isso, né? Eu li, por exemplo, semana um comentário sobre Juízes. Só a introdução do livro são 50 páginas. Só a introdução do livro de Juízes, 50 páginas para você ler. Introdução ao livro. Para você entender quem eram os juízes, por que os juízes eram tribais. Dá uma olhadinha aqui e ver se está correto dentro do que o senhor falou de Juízes. Autor Samuel está dentro de uma tradição judaica. Então, por que você não pode afirmar que Samuel é o autor de Juízes? As coisas que eu já te falei, né? Não. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro que não tem a autoria dele registrada. É que essa Bíblia aí é do celular. Uhum. E todo mundo aqui... Agora, a palavra-chave, inconstância, está correto? Então, qual é o meu lance
nuance aqui. É correto. Se é para mim, eu utilizo demais esse aplicativo, ele é de graça e eu não ganho nada em falar Ok. tudo isso. Mas Aqui, ó, que o pessoal fontes. possa usar. Fontes do livro de Juízes. O que essa pessoa que escreveu falou? Fontes. Histórias relatadas em Josué, correto. Juízes é continuidade de Josué. E depois, relatos espalhados por Israel, correto, eu falei isso. O compilador do livro, ou aquele que editou o livro e registrou o livro, ele se valeu de relatos que eram espalhados oralmente para compor, porque ele não viveu naquele tempo. Então aqui está certo. Principais personagens. Aí ele cita os juízes mais que tem um texto maior falando sobre ele. Isso faz com que você entenda que o compilador do livro quer dar ênfase a essas histórias. Possivelmente essas histórias eram as mais populares. Só que quando ele registra as histórias, ele está fazendo um registro histórico-teológico. Por isso que ele vai botar o parecer dele. Aí você vai, quando olha no texto, quando tem um parecer do autor. Por exemplo, o filho de Jacó lá que... O filho de Jacó não, o neto, né, de Jacó. Filho de Judá, se eu não me engano. Um dos filhos de Judá, que não querendo deixar descendente para o seu irmão, ele tem relação sexual com a mulher e ele ejacula fora para não deixar descendente para o seu irmão. Quando você, presta atenção no texto, quando o autor narra isso, depois ele coloca assim, e fez o que era mal diante do Senhor. Essa é a imposição teológica que o autor está botando. Ele está narrando um fato histórico e está trazendo uma implicação teológica daquilo. Ele está afirmando, isso é errado aos olhos de Deus. Então, quando você lê narrativa bíblica, ela é sempre narrativa histórica teológica. Sempre assim. Mesmo que ele use as tradições herais. Vê se tem mais coisas para ler. Por que eu tô... Tá dando para entender aqui, gente, que eu estou explicando deles? Mas por que eu tô pegando esse gancho do pastor aqui? Isso aqui é de graça, essa Bíblia. Resumo. Em Juízes, os israelitas... Vamos ver o resumo aqui. Em Juízes, os israelitas foram desobedientes e idólatras, o que causou muitas derrotas. Porém, Deus nunca desamparou o seu povo, sempre que se arrependeram dos seus maus caminhos e invocaram o seu nome. Através dos 15 juízes de Israel, Deus honrou a sua promessa a Abraão de proteger e abençoar a sua descendência. Ele sintetizou, mas ele está correto. Agora, o autor, o leitor que quer ser mais ele vai procurar saber o que era um juiz. Você pode trazer a ideia de juiz para aquela época? Você pode entender aqueles caras como um Gilmar Mendes da vida, como um Alexandre de Moraes da vida? Será que era esse os juízes? Eles eram juízes porque julgavam o povo de Israel? Ou eles eram libertadores que levaram esse nome? Ou eles juntavam os dois ofícios entre si? Isso é o que vai levar você a interpretar. Aí quando você pega a cronologia de juízes, aí Israel ficou em paz 40 anos. Aí você pega o outro, Israel ficou em paz 20 anos. Você vai somar 40 com 20, então aqui tem 60 anos de história. Será que é isso? É isso se a narrativa fosse linear. Mas se no livro de Juízes em questão, muitas vezes juízes eram levantados simultaneamente em espaços diferentes de Israel. Às vezes era um juiz mais lá da tribo tal do que da tribo tal, que atuavam no mesmo contexto histórico. Eles eram contemporâneos. Então, o fato que lá, junto à tribo de Dan, por exemplo, teve paz 20 anos, e o outro juiz aqui teve paz 40 anos, não necessariamente tem 60 anos de cronologia, porque aconteceram simultaneamente. Então, são questões delicadas que a gente lida. É claro que isso é mais técnico, né? Mas basicão e para iniciante o melhor. É isso aí. Só assim, fechar a autoria, que eu acho assim, é eu dar nome que ninguém nunca deu. É a mesma coisa que eu falo assim, quem escreveu o Hebreu foi fulano, que escreveu Hebreus. E eu não tenho como falar isso. Então, os livros históricos, eles normalmente são autônomos. Você pega... outra coisa, você lê Reis, 1º e 2º Reis, daqui a pouco você lê 1º e 2º Crônicas, e você vê que 1º e 2º Crônicas são compilações de episódios relatados nos livros de Samuel e nos livros de Reis. Então, por que escreveram Crônicas se já está registrado lá? Eu tenho que perguntar isso. Qual é a diferença do livro das Crônicas para o livro dos Reis se eles tratam do mesmo conteúdo?
Isso é interpretação. Intenções diferentes. O livro de Reis é escrito para mostrar por que aquele povo está no cativeiro. E o livro de Crônicas é escrito para evitar o que eles deveriam evitar ao retornar do cativeiro. Um foca no trono, Reis, e o outro foca no altar, Crônicas. Então, quando você tem esse entendimento, a coisa já abre para você. Já vai abrir, é porque não vai ter tempo, mas a gente vai entender, quando interpreta a Bíblia, as técnicas literárias hebraicas, por exemplo. O hebreu usava técnica de repetição. Se ele vai contar uma coisa que o Alex fez e o Júlio fez a mesma coisa que o Alex, o autor hebreu não vai falar assim, ambos fizeram a mesma coisa. Nós fazemos isso. O autor hebreu vai relatar tudo que o Alex fez. Depois, mesmo que o Júlio tenha feito a mesma coisa, ele vai relatar com detalhe tudo que o Júlio fez. Por quê? Porque eles usam técnica de repetição, que a ideia é incutir a verdade no seu leitor. Então a ideia é essa. Por isso que às vezes a gente vai ler Números. E saíram as tribos. Cada um levava isso. Todas as tribos levavam a mesma coisa. São 12, repetindo tudo. O que você faz? Você leu a primeira, já sabe o que é, já acabou. Lê só o principal, você vai contando lá. Cada um trouxe não sei o que, 5 bois, a outra tribo 5 bois, 5 vacas, tudo a mesma coisa, não sei quantas tigelas, tudo a mesma coisa. O que você vai ter que parar? No final você vê quanto que foi arrecadado. Não precisa ficar lendo aquilo ali é uma técnica para os leitores da época, não para o leitor de hoje. Ok, gente? Eu achava que era pecado pular. Hoje eu pensei a mesma coisa. Vamos lá. O leitor mergulha no tempo. É necessário que o leitor se situe com relação à data e composição do texto bíblico. Aí você vai ver, quando você lê a introdução, aí você vai ler conflito. Por exemplo, você pega, por isso você tem que ter cuidado quando você vai pegar um comentário bíblico. Aquele comentário bíblico pode ter uma vertente liberal. Então vai levar você a uma compreensão oriunda da teologia liberal. Então é um cuidado danado. Você não pode ir lá pegando o livro, que caramba, esse título aqui é bonito. Você tem que ter cuidado com isso. Você vai pegar um autor liberal, fazer uma introdução das cartas de Paulo, é possível, por exemplo, que ele comece negando a autoria de Paulo. Ele possa começar dizendo que aquilo que está escrito foi colocado 300 anos depois de Paulo. Isso é o crítico liberal. Então, quando você vai pegar um material que te situe na introdução do tal livro, você tem que saber que material é esse também, tá? Inclusive Bíblias, tá? A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, mudou um monte de nomes para se alinhar com a pauta pós-moderna. Então, a Bíblia de Jerusalém, ela se alinha com a imposição modernista, ela tirou muita coisa da Bíblia, né? Muitas palavras, e foram substituídas por palavras neutras. A Bíblia de Jerusalém já está usando neutralidade linguística. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso, até quando a gente lê. Não é qualquer Bíblia, né? Não é qualquer Bíblia. Você pega uma Bíblia da editora Torre de Vigia. Ali nega a divindade de Jesus. É isso. E assim tantas outras, né? É Bíblia de estudo contemporâneo. Já, a expressão já te mostra o que ela vai tratar ali, né? Então vamos lá. As ferramentas para isso pode ser uma boa introdução do livro lido. É uma pergunta que ninguém fez. Pastor, eu preciso dominar o grego e hebraico para interpretar a escritura? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Não, gente, agora eu vou responder não e porém, tá? Para você não ficar animadinho. Não, você não precisa dominar o idioma bíblico, mas você tem que buscar acesso a ele. Como buscar acesso a isso? Hoje tem muita coisa. Hoje tem aplicativo que você clica lá o texto lá, o cara te dá, o aplicativo te dá o texto no grego.
Estudando grego, o Pontas, porque tem muito hoje. Fora livro, eu tenho, por exemplo, um comentário de Gênesis e Apocalipse. Gente, tem uma prateleira lá da minha biblioteca que é de ponta a ponta, comentário, Gênesis, cada um. É esse que eu falei, que só a introdução de Juízes tinha 50 páginas. É desse. E detalhe, é uma coisa rara de se ver. É uma interpretação versículo por versículo, de fonte boa. De fonte boa, que é fonte ortodoxa, senão eu não compraria. E te digo outra coisa, é muito bom, mas não é o melhor. Tem melhor do que aquilo ainda. Se você tem melhor. Eu tenho uma introdução de Levítico lá que é dessa grossura. A introdução é Levítico. Essa grossura assim. Só a introdução. Então, é muito o que você busca. Qual é a tua intenção? Se você quer uma interpretação para lidar com a tua vida, com as pessoas que estão à sua volta, com o ministério que você tem, então é uma coisa. Agora, se você quer ser um acadêmico, o meu caso, por exemplo, a minha teologia é pastoral. Não é teologia acadêmica, eu não estou aqui discutindo coisas na academia. Eu preciso falar teologicamente de modo que a pessoa que saiu lá do Quitum, que senta aqui, me entenda. Senão eu vou ficar aqui expressando questões técnicas e eu falo muito, mas não me comunico nada. Eu posso falar. Falar é diferente de comunicar. A comunicação só existe quando aquilo que você fala é entendido por quem te ouve. Aí houve comunicação. Se não for entendido, não houve comunicação. Houve fala, mas não comunicação. Raquel liga para seu pai. Ela fala, mas não sabe que está com interferência na ligação. O pai dela não conseguiu entender o que ela estava falando. Pergunta, Raquel se comunicou com Alex? Não. Então ninguém se comunica sem ser entendido. E até mesmo porque eu acho que é gratificante, né? O aluno aprender aquilo que o professor passou, né? É gratificante para o professor, né? Claro. Tem um professor que falava assim, na minha prova, ninguém tira nota boa. Eu falei, sinal que o senhor é um péssimo professor. Eu falei na lata dele. Porque se ninguém faz nota boa, porque ninguém entendeu o que você ensinou. Eu tinha um professor de história que ele tinha um conteúdo enorme. Como é que era o nome dele? André. Conteúdo, mas a comunicação dele, tem uma vez que acabou a aula, eu falei, André, posso te falar uma coisa? Quero te parabenizar pelo teu conteúdo. Cara, teu conteúdo é maravilhoso, mas você tem que melhorar a tua didática. Porque eu consigo te entender, mas a maioria vai ter que fazer um esforço muito grande para te entender e muitos não vão conseguir te entender. E ele falou assim, pô, obrigado pela dica. A reação dele foi boa. A reação dele foi boa. A reação dele foi boa. Eu uma vez repreendi a professora de português, cara. Que ela gostava de pegar nas pés, né? Tavioli. Ela gostava de clicar. E teve uma hora que ela deixou quicando pra mim, que ela foi começar a prova, né? Ela começou assim, gente, olha, a prova tá aqui, mas houveram modificações. Aí quando acabou, eu falei, professora, o verbo haver, quando se fala a tempo decorrido, ele é neutro. Ele não é conjugado no plural. Não existe houveram. O certo é houve modificações. Falei, pergunta dela. Professora. Sou de português. Pastor, eu tive um professor de português no cursinho de pré-vestibular que ele apanhava na rua porque ele parava no boteco para reclamar que o cara tinha escrito errado no banner. Tem isso, tem muita coisa. Ele para falar para o cara escrever errado, sai daqui. Entrega a domicílio com crase, você vê, isso tá errado. É entrega em domicílio. Eu vou no médico, vai no médico e vai trepado nas costas dele, né? Você vai ao médico. Você vai no carro, no médico você não vai. Você vai no carro, no ônibus, no Uber, no trem, mas no médico não. Só se você montasse nele e fosse. Você vai ao médico. Vamos lá. Vamos sentar na mesa, né? Sentar na mesa. Essa palavra foi de encontro a mim. Depende. Se a palavra foi colidindo com você, ela foi de encontro. Mas se ela foi aquilo que você esperava dela, ela foi ao encontro. Ela não foi de encontro, ela foi ao encontro. Mas nossa aula não é disso. Vamos lá, gente.
É como que a gente vai transpor o abismo histórico-cultural? Os aspectos culturais envolvem a maneira de pensar, as crenças, comportamento, religião, costumes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cair dentro, saber por que as pessoas se comportavam assim. O exemplo clássico é por que as mulheres de Corinto são orientadas por Paulo a usar véu. O que acontecia na cidade de Corinto? Para ter essa normativa, mesmo que seja circunstancial. Corinto era uma cidade cosmopolita. Corinto tinha 2 portos. Olha, como é que eu sei disso tudo? Tinha 2 portos, era uma cidade cosmopolita, tinha aproximadamente 400 mil habitantes naquela época. Como é que eu sei disso tudo? Eu não vivi lá. Eu tive que ler, não tive? Tive que ler. E era uma cidade extremamente prostituída. E existiam muitas prostitutas cultuais. A prostituição cultual ocorria da seguinte maneira: não havia nenhuma noção que aquilo era pecado. Pelo contrário, eram relações sexuais espiritualizadas. Então a pessoa vinha, os marinheiros vinham de vários lugares, se deitavam com uma prostituta cultual e o objetivo dele é: eu vou me deitar com ela e eu vou estar mais aproximado da divindade que eu venero, porque ela representa essa divindade. Então tinha essa conotação espiritual, é chamado de prostitutos e prostitutas cultuais, eram do culto. É daí que alguns teólogos do movimento LGBT vai entender que a proibição de Levítico sobre a relação de homem com homem, de mulher com mulher, é uma proibição que tem a ver com a atitude cultica pagã. Ele não está negando, ele não está colocando pecaminosidade no ato da relação do mesmo sexo. Ele está dizendo que é pecado fazer isso procurando outros deuses. O teólogo LGBT fala isso. Teve uma pessoa que falou isso comigo. E a minha resposta para essa pessoa foi a seguinte: ok, eu já sei de onde vem a tua fonte. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha do ser humano fazer sexo com os animais? Isso é abominável, está no mesmo contexto que você está falando isso. Se pode um, pode o outro. Aonde eu quero que vocês cheguem para se assustar? Essa vibe, ela se dirige para legitimar qualquer tipo de relação sexual. Qualquer um. Inclusive de adulto com criança. Que era proibido lá também, porque era cultico. Era cultico. E se pode um, pode o outro. É claro. Por que só esse aqui? Pode um, pode o outro. Então, que tenha que ter argumento, tem que debate teológico sobre isso, tem. Pô, mas não venha com isso pra cima de mim, não, que aí não. Quero ver pegar um pitbull. Aí não. Vai enganar quem... Hã? Vamos lá, gente, vamos lá. Por exemplo, vamos lá, vem aqui. O que seria, vamos lá, vamos problematizar aqui. O que seria comer carne sacrificada aos ídolos? Lá, dito por Paulo. Eu posso pegar isso e proibir alguém que come um docinho do dia de Corme Damião? Posso. Essa é a minha prerrogativa. Então, como que eu lido com isso? Questão hermenêutica, gente. Questão hermenêutica. Claro, não tem tempo de entrar nos pormenores, só estou aguçando vocês aqui, tá? Por que Paulo rapou a cabeça quando entrou em Jerusalém? Por que ele fez isso? Paulo raspou a cabeça quando entra em Jerusalém. Isso é descritivo ou normativo? Primeiro, é descritivo porque está no livro dos Atos. Então é narrativa histórica. Segundo, se fosse normativo, tinha que estar todo mundo careca aqui, só Paulo que obedece. Só Paulo que está obedecendo, mas ninguém. Não é isso? Então vamos lá. Então o leitor, intérprete, ele tem que estar munido desses elementos, desse material para poder chegar perto do texto. E como a gente transpõe o abismo linguístico, o gramatical, da mesma maneira. Existem materiais que te dão acesso ao grego. Quando existem algumas coisas que você quer entender com mais profundidade,
É bom você dar uma pesquisada dessa palavra grega. Tem aplicativos que você digita assim. A palavra arrependimento no grego bíblico. Você bota lá e abre para você. Nesse texto arrependimento tem isso, nesse texto tem isso, nesse texto arrependimento vem de metanoia, assim, aí você vai ter essa... Então hoje, irmão, só não chega perto do contexto quem não quer. Que é fácil de chegar. Ok? A inteligência artificial no Google, eu faço testes e utilizo também. Ele tem um viés político. Totalmente. Então, é isso que você tem que entender, Quando você pega, por exemplo, joga num aplicativo desse assim, eu quero saber o que é método histórico crítico. Ele vai trazer os pontos positivos do método histórico crítico. Ele não vai te dar entender o que é aquilo. Então você tem que ter cuidado. Mas o chat GPT, ao ponto que tu vai fazendo, ele automaticamente já vai criando o teu padrão. É porque você tem que treinar a inteligência artificial. Mas o Gemini, por exemplo, quando eu fiz a mesma coisa testando ela passou a discutir comigo quando eu ponderei dizendo esse teu ponto de vista não é tomado. E ela queria dizer assim, as coisas não vêm de mão beijada, né, cara? Você tem que entender isso mesmo. Se você ler a seguinte matéria, por exemplo, presidente Lula, poderia ser Lula, Bolsonaro ou qualquer um, tá, gente? O presidente da nação aprovou o projeto de lei que torna obrigatório o ensino da Bíblia nas escolas. Você comemora ou não isso? Mais ou menos, né? Na verdade não, porque sabendo que é de dar não dá não. Primeiro que a Bíblia tem que ser ensinada nas igrejas. A Bíblia tem que ser ensinada nas igrejas e não na escola. Vamos lá, gente. Prosseguir aqui. Como a gente transforma o abismo literário, a mesma coisa. Você tem que detectar o que você está lendo. Por favor, faça isso. Eu estou lendo Provérbios. Provérbios é um livro interessante, né? Por exemplo, ele tem sentenças de práticas. Como você interpreta? Isso de provérbio é uma lei para eu obedecer? Ou ele está me ensinando um princípio que eu posso aplicar na minha vida? Eu tenho que entender essas coisas, gente. Tem que entender, senão eu lido mal com provérbio. Provérbio não é um livro de imposições legalistas. Isso aqui é um código de leis, de comportamento de todos que servem a Deus. Não, isso é um princípio de vida. Agora, quando você lê a Provérbios 22:6, se eu não me engano. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda, quando for adulto, não desviará dele. E aí? É uma lei, é uma promessa? É uma profecia? Quantos você viu que ensinou a criança no caminho que deve andar e ela não andou nesse caminho depois? Então não é. Está lidando com poesia. Ali, na verdade, o original não é criança. O original é jovem. Ensine o jovem no caminho que deve andar. O livro de Provérbios é escrito por composições de provérbios de sabedoria. Existiam os provérbios palacianos, que eram os sábios do palácio, que orientavam o rei e faziam isso. Por isso tem os filhos de não sei quem, tem os provérbios de Salomão. Então era o sábio, são provérbios palacianos. Então, como ensina o jovem, porque o livro de Provérbios, ele tem como objetivo orientar o caminho do jovem que começa na vida pública. Saber qual o caminho que ele anda. E ele mostra duas vertentes, o caminho do ímpio e o caminho do justo. É ali. Você não pode pegar e aplicar para a tua vida, eu vou viver como o provérbio manda. Cuidado. Então, por isso estou falando, esse abismo literário. Eu tenho que entender que gênero literário é aquele que eu estou vendo. Pô, eu estou lendo lá... Quem já não teve complicação ao ler Cântico dos Cânticos? Os teus seios macios, e pega nos teus seios e não sei o que, e aí? O que esse livro está ali? Por isso que na Idade Média, eles ou tiveram,
no processo canônico, eles tiveram dificuldade de entender Cântico dos Cânticos como um livro inspirado e canônico, por conta desse teor sexual que ele tem. A Igreja Católica, que tinha o sexo como algo secular e sujo, essa é a ideia que a Igreja Católica tinha. Se eu tenho um filho, eu queria mais que ele fosse para o mosteiro do que ele casasse, se eu vivesse naquela época e fosse católico. Porque o casamento era isso, o sexo era isso. Então, como é que eles interpretaram o Cântico dos Cânticos? Eles interpretaram como metáfora, interpretaram como tipologia de Cristo. Embora se possa ter uma tipologia entre o amor entre Cristo e a Igreja, o livro de Cântico dos Cânticos fala de um amor conjugal que envolve sexo santo. Fala disso. Tem a ver com Salomão, né? Provavelmente. Tem gente que diz que não, né? Ele fala da morena, né? Sim. Que é a esposa. Do beijo no seio. É isso. Sim. Então isso quer dizer que você pode beijar o seio da tua esposa. Só não pode beijar o seio da esposa dos outros. E nem pode beijar o seio de quem você não é aliançado. Mas sexo, do ponto de vista bíblico, é para a vivência em aliança entre marido e mulher. Se eu não tenho aliança com fulano, em outras palavras, se eu não sou casado com ela, não posso ter sexo com ela. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, isso é ignorado completamente hoje. Mas é o que a Bíblia diz. Casamento é restrito à aliança conjugal. E ali, ele deve ser feito para a glória de Deus. E não para a satisfação dos fetiches. Por que o sexo tem que ser para a glória de Deus, gente? Pergunta básica aqui, teológica. Por que você faz sexo com tua esposa, com teu marido, e isso tem que ser para a glória de Deus? Por quê? Porque foi criado por Deus. Tudo que Deus criou, criou para a sua glória. É isso. Então você pode fazer sexo que não glorifica a Deus. Então repare, como que a doutrina... Por que a doutrina da criação ela é ameaçada de todos os tipos? Porque ela vai denunciar tudo isso. Todas essas coisas aí. Questão da vida. O cristianismo, nos primeiros séculos, ele foi responsável por pelo menos, amenizar a questão do aborto. Não era nem aborto, cara. Eles abortavam muito. Mas eles tinham a prerrogativa assim, filho nasceu, não gostei, não quero. Eu não quero. E muitos botavam em gavetas assim no muro para morrer no sol. As crianças morriam no sol porque elas não queriam, no período do Império Romano. Dentro da cultura grega, por exemplo, nasceu menina, mata. Só se for macho. Nasceu com algum defeito, pode matar também. Tem que ser meninos que tivessem potencialidade para a carreira militar grega. Senão morria. Então, o cristianismo, ele foi fundamental nos primeiros séculos, porque ele pegou muitas dessas crianças que estavam no sol, levou para casa, famílias cristãs cuidaram de filhos que foram jogados fora, e isso aos poucos foi amenizando. Por isso que eu estou falando, gente, essa corrente woke hoje, de defesa de aborto, de defesa de tudo que a Bíblia condena, gente, escuta o que eu vou falar, é um retorno à Roma imperial. Nós estamos retornando à Roma imperial. Porque o cristianismo foi retirado. O cristianismo foi retirado, volta como era. Gente, a coisa mais comum que tem era um homem se deitar com outro homem. Alexandre tinha a paixãozinha dele, Alexandre o Grande. Odiei ver o filme, eu fiquei esperando ele, quando vi o filme e falei, não. Ele tinha essa paixãozinha dele, assim todos os outros. O cara lá, o senhor do Eichel, né? O Eichel é a palavra grega traduzida por casa. Então, o senhor do Eichel, que não era só a alvenaria, era aquela família toda que se reunia, ele era tão soberano que ele podia ter sexo com a mulher dele, ele podia ter sexo com a empregada dele, com a escrava dele, com o filho da escrava dele, com a criança, filho da escrava dele. Ele poderia ter sexo, se ele quisesse, com o marido dela, e quanto mais sexo ele fazia, mais empoderado ele se sentia, e isso tudo era legitimado. Não era questão, um erro, não, era legitimado. Nós estamos voltando para Roma Imperial. Está se legitimando, tudo que o cristianismo ganhou, está perdendo. Hoje. Vamos lá? A gente já está acabando, hein, gente? Como a gente transpõe abismo literário, já falei a mesma coisa, você tem que ter
saber que gênero literário você está lendo. Agora, a Bíblia como um livro divino, a gente tem 3 distanciamentos, né? Como o livro humano, você já reparou que tem mais? Tem 5, dentre tantos outros, que são distanciamento temporal, autoral, linguístico, cultural, tudo isso é distanciamento nosso do texto bíblico. Agora, como o livro divino, primeiro a gente tem um distanciamento natural. O que é isso? Nós somos seres humanos e Ele é Deus. Nós somos pecadores, Ele é santo. Então, entre nós e a Bíblia existe uma distância natural, assim como a distância entre o divino e o humano. Como é que você vai adentrar o divino sendo humano? É uma distância, não é isso? Deus é infinito, Deus é onisciente, Deus é incognoscível. Quando eu falo incognoscível, eu não estou dizendo inexplicável. Eu estou dizendo que ele não pode ser conhecido na sua totalidade, porque ele é infinito. Ninguém. Moisés fala assim, se alguém me perguntar quem me enviou, quem você é? Eu falei, diga só que eu sou quem eu sou. Só isso que eu vou falar para você. Você nunca vai me conhecer na sua totalidade. Porque existe uma resposta teórica. Aquilo que é conhecido na sua totalidade nunca pode ser algo além daquilo que está definido. O que é isso? Você complicou a coisa. Eu estou falando que se a gente define isso como notebook, ele nunca pode ser algo mais do que um notebook. Então, quando você define Deus, você põe fim. Definir quer dizer colocar fim. Quando você define Deus, você coloca fim, ele está nas suas mãos. Aí acabou. Por isso que eu falei, não, você não vai pôr em fim em mim, não, porque eu sou infinito. Infinito é você. Então, tira teu cavalinho da chuva. Nossa natureza humana nos impede, eu botei não impede, a nossa natureza humana não impede a nossa compreensão, mas limita. Aí. Não impede o que eu conheço. O que eu conheço é o que ele permite ser conhecido. Então, meu conhecimento vai ser limitado, sempre limitado. E tem coisas, aí tá, gente, tem coisas que eu não consigo conhecer na Bíblia e nunca vou conhecer. E aí está um erro grave que você e eu podemos cometer. Querer buscar a explicação para aquilo que a Bíblia não explica. Aí é um erro que você tem. Quando você lida com coisa que você não entende, não é explicável, você submete tua razão à revelação. É isso. É isso. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. É verdade bíblica ou não? Sim ou não? Sim. Como Deus elegeu? Não sei. Nem que você quisesse, você ia saber. Porque Deus não permitiu que conhecesse. É aí que eu luto com teólogos reformados, porque os teólogos reformados eles têm uma tendência ao orgulho muito grande, eu tenho uma dificuldade com isso. Existe muito orgulho teológico, eu tenho muita dificuldade com isso. E é mais nos reformados isso, tá? A gente vai bater aqui no nosso lombo mesmo. Porque eles querem, cara, trazer explicações, definir coisas que não são definidas. Você pega um teólogo reformado, vai dizer, como é que foi a eleição? A eleição foi feita de uma maneira infralapsamariana. Como é que é? Infralapsa. Até esqueci a nomenclatura. Mas eu também não me prendo aos termos. Cara, isso não existe na Escritura. Isso vem dos cônegos de Dort, em resposta aos remonstrantes do... Franklin gosta disso, dos remonstrantes lá de Armínios. Então, você vai para um arminianista, ele vai dizer assim, não, existe uma eleição sim, mas foi uma eleita pela presciência da fé, ou seja, Deus sabia anteriormente quem ia crer e por isso ele elegeu. Cara, de onde você tirou isso? A resposta é de lugar algum. Aí vai o reformado, não, eu sou infralapsarianista. O que é isso? De onde você tirou isso? De lugar nenhum. Então, você que tem uma sedução para a teologia reformada, evita essas coisas. Evita essas coisas. E aprenda que existe diferença entre teologia reformada, teologia da reforma e teologia dos reformadores. Um dia a gente fala sobre isso, mas são vertentes diferentes. Teologia da reforma, teologia reformada, teologia dos reformadores. Teologia dos reformadores seria a teologia que influenciou cada um dos reformadores. Então a de Lutero era diferente de Calvino, era diferente de Knox, por exemplo, de Zwinglio. Lutero e Zwinglio quase saíram no tapa por conta de questão teológica.
ao ponto de Zwingli. Olha, a gente fala de Lutero é casca grossa, gente. Lutero tinha que ter o caráterzinho dele, tinha que ser tratado, mas bem tratado mesmo, porque ele era um cara topeira. Ele dizia, por exemplo, que na ceia, a questão do pão é que de fato Cristo estava presente no pão, ele é consubstancial, ele está no pão. E Zwingli dizia, não, a presença dele é espiritual. Lutero falou, não, porque ele disse, este é o meu corpo. A coisa foi tão grande que tentaram um concílio. A turma de Lutero com a turma de Zwingli sentaram lá para chegar a um acordo de paz entre eles. Vamos abrir mão, e Zwingli foi até o que sugeriu. Lutero, vamos abrir mão, né? Nessa disputa, o Cabra, esse alemão, ele não falou nada na reunião. Ele escreveu na mesa assim, este é o meu corpo, ficava todo mundo falando, ele ficava assim, ó. No final, quando chamaram ele para uma conciliação, Zwingli estende a mão, eles viram as costas e vai embora. Isso é um reformador, gente. Então, é isso. A gente pegou esse dia sem querer, acho que foi na TV Cultura, cara. Tinha um debate. 2 pastores conversando sobre um calvinista. Quer a minha opinião sobre isso? Perde teu tempo com isso não, cara. Vê outra coisa. Bom, esse distanciamento natural é isso. É a natureza de Deus com a nossa. Nossa natureza humana, ela não impede a compreensão, mas ela limita. E isso em si só já apresenta um distanciamento. Primeiro, como é que eu vou lidar com um texto divinamente inspirado se eu sou naturalmente humano? É uma distância. Eu não consigo ir até lá. Esse distanciamento deve ser transposto como? Quando a gente submete a razão à iluminação do Espírito. Aí eu vou aqui me valer de John Stott. John Stott falava que a ação do Espírito Santo na interpretação tem iluminação e revelação. O que é isso? Quando você vai com o teu espírito quebrantado, em comunhão com o Espírito Santo, para o texto bíblico, ele ilumina. Calvino chamava isso de testemunho interior que o Espírito traz em nós. O Espírito mostra e ilumina aquele texto para a gente entendê-lo como verdade. E depois disso ele age, segundo Stott, ele age da seguinte maneira, é o aspecto da ação da revelação do Espírito. Não é que ele te revela uma doutrina. Quando ele ilumina o texto, ilumina o teu interior, ele traz para você a convicção que aquilo que você está lendo é a revelação de Deus aos seus autores. Por isso, irmãos, que não dá para fazer teologia sem dobrar os joelhos. Não dá para ir na Escritura. Se eu perguntar para vocês assim, se eu colocar um cristão e um Jô Soares, por exemplo, falecido, 2, para interpretar a Bíblia, é possível que os dois interpretem corretamente? Sim ou não? É possível que o Jô Soares interprete melhor do que o crente? É possível. É possível que Jô Soares se submeta àquilo que ele leu? Impossível. Só o crente faz isso. É a ação do Espírito Santo. Então isso é coisas interessantes, irmão, porque a gente está vendo hoje argumentos contra a nossa fé extraídos por aqueles que não são da fé, extraídos da Bíblia. Pessoas interpretando a Bíblia. Então quando pega um leigo que não sabe lidar com isso, o que ele vai dizer assim? É assim porque Deus me revelou e o diabo é que está te dirigindo aí. Ele sai nessa, né? Sai com essa. Vamos lá. O distanciamento espiritual. Primeiro, natural. Eu sou ser humano, ele é divino. O fato de sermos pecadores, ele santo. Essa é a distância espiritual. Eu estou com acesso àquele que é totalmente santo e eu sou pecador. Isso é uma distância espiritual. Somos pecadores. Há um distanciamento entre nós e a natureza divina da Escritura, porque o santo não se envolve com o profano. Então há uma distância aí.
como seres pecadores e com a nossa mente sofrendo os efeitos da queda, como poderíamos chegar ao conhecimento da Santa Palavra, oriunda de um Deus totalmente santo? O homem natural não pode compreender o que só pode ser discernido espiritualmente. É o que Paulo fala aos Coríntios lá. Paulo fala isso direto, né? Que iluminai os olhos do vosso coração para que vocês entendam. Que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, porque a nossa natureza pecadora ou pecaminosa é um distanciamento, é um abismo entre nós e a Escritura. A queda afetou a nossa possibilidade de entender as coisas de Deus. Ok? Você vai ver Paulo falando isso direto, os apóstolos em si falando direto. Olha o que Jesus fala assim: vocês não me seguem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês não me seguem, vocês não são das minhas ovelhas. Cara, não é complicado lidar com isso? Vocês não são. E quando ele fala uma coisa em Mateus 13, vós sois do diabo. Já leu isso lá? Ainda bem que não foi eu que falei, né? Foi ele. Vós sois do diabo. E vocês mentem até hoje, que o diabo é o pai da mentira. A outra coisa, muito cuidado quando você vai interpretar uma parábola. Uma parábola é uma parábola, ela tem um sentido. Como é que você lida com uma parábola? Você tem que procurar entender o que o autor daquela parábola estava querendo transmitir. Não é isso? Senão você vai colocar as suas coisas na parábola. Cuidado, tá? Vamos prosseguir. E o terceiro item de distanciamento é o distanciamento moral. Há um espaço enorme entre nós, seres pecadores, moralmente decadentes, e um Deus santo, puro, cujas leis são perfeitas, sua palavra é santa, sua palavra é pura. A corrupção moral causada pela queda produz motivações incompatíveis com o autor da Bíblia. Preste atenção nisso. Você tem uma natureza pecaminosa tal como eu. Isso pode gerar motivações erradas em você quando você lida com a Escritura. Por você ter uma natureza pecaminosa e não querer viver sem Deus, você pode ir para as Escrituras motivados a encontrar textos que legitimem o que você quer fazer. E aí você pode encontrar. Se você crê, por exemplo, que existem vidas em outros planetas, e você quer respaldar isso na Bíblia, você vai encontrar. E Jesus fala assim: vós não sois desse mundo, eu também não sou. Então diz que somos desse mundo, que mundo eu sou? O mundo extraterrestre. Então um ufólogo vai se valer de um texto como esse. É porque que Kardec desenvolve a doutrina da reencarnação. Porque ele vai dizer que o próprio Jesus disse que é necessário nascer de novo, e nascer quantas vezes forem necessárias. A reencarnação tem respaldo bíblico aí. Então a natureza pecaminosa produz motivações incompatíveis com o autor da Bíblia. Eu coloco a minha motivação desprovida da motivação do autor bíblico. Então eu coloco no texto que eu quero. A mente humana moralmente corrompida leva as pessoas a mudarem o sentido da Bíblia para justificar seus atos e preferências. É abismo. Todas essas coisas tornam a interpretação necessária. Princípios a serem observados aqui. Estamos caminhando para o fim, graças a Deus. Repare aqui, vamos lá, gente. Esse texto que eu coloquei para vocês aí no grupo, ele vai mostrar. Se eu perguntar para vocês assim, como é que você transpõe o abismo que há entre você e a natureza humana da Escritura? Como é que você transpõe isso? A resposta é: com trabalho, com dedicação. Preciso buscar os originais, preciso buscar o contexto histórico, não posso cruzar meus braços. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que mergulhar no mundo histórico dos textos, tenho que fazer isso, tudo isso. Então a maneira de transpor o abismo entre nós e a natureza humana da Escritura é labutando, trabalhando. E como eu transponho o abismo entre mim e a natureza divina da Escritura? Como? Oração, quebrantamento, dependência, apelo ao auxílio do Espírito Santo.
reconhecimento que sou incapaz de chegar a uma conclusão sequer. Pegar a máxima de Paulo que diz, eu não sou capaz sequer de pensar alguma coisa como se partisse de nós. É assim que a gente transpõe. Por isso que o título desse artigo que eu mandei para vocês é Orar e Labutar. Oração para diminuir o abismo com a natureza divina e trabalho para diminuir o abismo com a natureza humana da Escritura. As duas coisas precisam dar em caminho. Se você quer só orar e não quer trabalhar, você vai ter dificuldade de entender. E se você quer só trabalhar intelectualmente e não dobra os teus joelhos, você também vai ter dificuldade de entender. As duas coisas têm que caminhar juntos. Parafraseando aqui Agostinho, você não fala de Deus sem primeiro falar com Deus. É isso. Falar diante das pessoas requer ter primeiro falar diante de Deus. Eu não posso falar só sobre Deus, eu tenho que falar com Deus, com Ele. Isso envolve toda a dinâmica ministerial de qualquer um. Princípios a serem observados. O objetivo da interpretação bíblica, então, é transpor esse distanciamento. E o método histórico-gramatical que vai te ajudar nisso. Transpor, a fim de descobrir o sentido do texto e a intenção do autor. É fundamental percebermos o contexto original do texto para que tenhamos uma compreensão mais clara do significado do conteúdo. Senão, eu já vou ter um significado pré-estabelecido por mim. Então, eu tenho que me livrar disso. Eu tenho que ir lá entendendo, procurando entender o que aquele autor está falando. Mesmo que sejam os textos que você mais esteja familiarizado, você precisa começar a buscar entender isso, né? Quando ele diz assim, por exemplo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é? O que é desenvolver? Como eu desenvolvo? Por que eu desenvolvo? O que Paulo queria dizer com os filipenses? Ele estava ensinando sobre o risco de perder a salvação. O que é isso? Por que no verso 13 ele fala algo que parece que ser paradoxal o que ele fala no verso 12? Porque no verso 12 ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. E no verso 13 diz, é porque Deus é quem efetua em vocês, é Deus quem realiza em vocês o querer e o efetuar. Bom, é eu que tenho que desenvolver ou é Deus que efetua em mim tudo? Sou eu ou sou Deus? Então, orar e labutar, natureza humana e natureza divina. Os paradoxos cristãos que a gente vai ter que encarar sempre. A salvação é por eleição? Sim, mas isso anula a responsabilidade humana? Não. Como é que você explica essas duas coisas? Não sei, me submeto a ela. Só me submeto a ela. Soberania de Deus e liberdade humana. Você pega lá Judas, você vai pegar assim, vai pegar Pedro falando assim para Deus. Não. Jesus, orando ao Pai, diz assim, todos que você me deu estão comigo, a não ser o filho da perdição, que estava aqui para se cumprir o que estava escrito. Quando você olha um texto desse, você vai chegar à conclusão seguinte, Judas não se perdeu porque traiu, Judas traiu porque era um perdido. Mas, por outro lado, você vai ver Judas sendo penalizado pelo que fez. Soberania de Deus. Liberdade e responsabilidade humana. Deus não falou que ia rasgar o reino de Israel, ia dar 10 partes para Jeroboão e 2 ia ficar com Roboão? Ia. Então ele usou o quê? Ele usou a inconsequência das ações de Roboão. Ele usou isso. Mas puniu Roboão. Então isso aí, irmão, você vai ter que lidar com isso sempre. São os paradoxos da Escritura. Mesmo com todo esse distanciamento e complexidade, nós precisamos lembrar que a Bíblia é clara. E qualquer um pode compreender sua mensagem salvadora. É aqui, ó. A Bíblia é clara, mas tem textos obscuros. Ela é clara na sua mensagem e não nos seus detalhes. Sua mensagem, ela é clara. A Bíblia é um livro divino, inspirado e inerrante, porém não negamos que ele possui erros dos copistas. Por isso que a gente vai tirar um tempo aqui só para falar do processo de tradução da Escritura. Qual é o melhor, qual é a melhor versão, como é que a gente lida com isso. Tirar um tempo para isso, tá? Se der.
Seus erros, no entanto, não impedem de chegarmos à compreensão da mensagem original. Pode ter erros nas cópias, mas nenhum erro. A crítica textual nunca conseguiu chegar a essa conclusão. Nenhum erro de copista alterou a mensagem central da Escritura. E isso aí é que eles têm que engolir. E as últimas considerações, nós não devemos desanimar da possibilidade de chegarmos à interpretação correta, mas não exaustiva. Você vai entender a Bíblia corretamente, mas nunca vai, talvez, entender na sua totalidade. Sempre haverá coisas que a gente pega na máxima de Deuteronômio, que diz que as coisas ocultas são para o Senhor. E acabou. Fecha a boca que você é homem. Suplicamos a Deus por sua misericórdia, a fim de nos iluminar para a compreensão da sua santa palavra. A dupla natureza da Bíblia provoca distanciamentos que precisam ser transpostos pelos princípios corretos de interpretação e compatíveis com a natureza da Escritura. E os princípios corretos aqui estão no método histórico-gramatical. Em sua natureza humana, a Bíblia nos exige esforço mental. E em sua natureza, botei sala aqui, mas em sua natureza divina, a Bíblia requer de nós humilhação, dependência, vida de oração e submissão à soberania do Espírito. Ok, gente? Por hoje é só.